Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa de Vestiário. Eu vim trazer para vocês hoje o recap da semana 12 da NFL que terminou ontem com um belo jogo aí no Monday Night Football, né? Essa semana eu fui 8-5 nos 13 jogos aí, não fui muito bem, né? Tá me colocando num total de 119, 60, ainda 66%, né? Então essa semana aí tive uma semana um pouquinho mais baixa, mas continuo subindo em relação às primeiras. Sem mais delongas, vamos entrar direto aí na rodada, né? Começou lá na quinta-feira com o Cleveland Browns recebendo o Pittsburgh Steelers, jogão no Thursday Night Football de novo, né? Tivemos mais um belo jogo, 24-19 para o Cleveland. Foi debaixo de uma nevasca aí, principalmente no segundo tempo. O campo estava cheio de neve, foi muito bonito de ver. E foi um jogo pegado até o final, né? Esse jogo aí no finalzinho estava 19-18 para os Steelers. O Cleveland Browns pegou a bola e o James Winston foi interceptado, e aí parecia que o Steelers ia marchar para acabar com o jogo, né? Mas numa terceira descida com o Justin Fields em campo, que é uma decisão que eu não entendi, porque na minha opinião não era para ele estar em campo, e ele deu um passe longo na terceira descida, que aí outra chamada errada também. Se você tem o Justin Fields em campo, acho que um passe longo não é a melhor pedida, né? Então, com isso foi quarta descida, Pittsburgh Steelers devolveu a bola para o Cleveland. Cleveland foi lá, James Winston, todo mérito para ele, né? Marchou o campo e o Nick Chubb entrou na end zone aí para deixar o jogo em 24-19. E o Steelers não conseguiu aí virar no finalzinho do jogo, né? Tinha poucos segundos. E, cara, o James Winston aí tendo uma performance heróica, né? Ele teve a interceptação, mas ele realmente jogando muito bem no primeiro tempo, fazendo aquele touchdown corrido maravilhoso, né? Que ele deu um flip para end zone. Teve uma conversão importante do David Njoku também. E no finalzinho aí o Nick Chubb, né? Entrando na end zone e colocando o Cleveland Browns na frente, complicando um pouco a vida do Pittsburgh Steelers na divisão, né? Eles ainda estão em primeiro, mas eles estão só meio jogo atrás do Ravens agora, com a vitória de ontem do Baltimore, né? Então o Steelers poderia ter mantido um pouquinho a distância aí, mas sofrendo com o Cleveland Browns, e parece que essa divisão vai até o fim aí, porque esses dois times ainda têm jogos muito difíceis pela frente. Passando aí pro domingo, né? O domingo foi um dia muito maluco aí, começando com esse jogo completamente do nada, que o Tennessee Titans indo para Houston e vencendo o Texans na casa deles, né? Esse jogo foi 32-27 e, cara, não foi nem tão próximo assim quanto o placar indica, né? O Tennessee dominou esse jogo, principalmente no jogo corrido, 132 jardas de corrida contra 40 apenas do Houston Texans, 35 minutos de posse de bola para o Tennessee e Houston Texans com muitos tiros no pé aí, né? 11 faltas cometidas para mais de 80 jardas que eles perderam em faltas. Então o CJ Stroud com 2 interceptações também. Também se complicando na briga pelas seeds top aí da AFC, né? Então, Tennessee, a gente sabe que tem uma boa defesa, mas o ataque jogando um pouco melhor, né? O Will Levis jogando um bom jogo e o CJ Stroud jogando um pouco abaixo aí, realmente sem proteção, né? A linha de ataque dele deixa muito a desejar. E Houston Texans está parecendo mais um time aí que vai ser eliminado no primeiro ou segundo jogo de playoffs aí. Muita gente cotava eles para final de conferência, até um Super Bowl aí, ameaçando bastante coisa essa temporada. Eu não acho que esse vai ser o ano deles. Talvez ajeitando um pouquinho a linha de ataque e vindo para o próximo ano eles consigam ter uma chance melhor, mas esse ano eu não vejo isso acontecendo, principalmente pela a falta de proteção ao CJ Stroud e a defesa, tá? A defesa que está jogando um pouquinho pior agora, tomando 32 pontos para o Tennessee, né? Então realmente eles jogaram bem abaixo esse domingo aí. Próximo jogo também muito maluco da rodada, terminando a prorrogação dos Bears, que receberam o Minnesota Vikings. Minnesota venceu o jogo por 30-27. Cara, o Caleb Williams aí tendo finalmente um excelente jogo, né? 340 jardas, 2 touchdowns. Mas do outro lado o Sam Darnold também teve um bom jogo de 330 jardas, também 2 touchdowns. Esse jogo aí, faltando 2 minutos, estava 27-16 pro Minnesota Vikings. E aí Caleb Williams incorporou o Carson Wentz de 2017, né? Saindo do pocket, cara, desviando de muitos jogadores de linha que estavam vindo atrás dele, fazendo jogadas dinâmicas, lançando em profundidade. Conseguiu empatar o jogo em 27-27, levou para a prorrogação, mas aí na primeira campanha da prorrogação o Chicago Bears não conseguiu fazer nada.
E aí Sam Darnold pegou a bola, conseguiu marchar o campo numa bela campanha e chutar o field goal da vitória aí na prorrogação para se manter perto aí, né, 9-2, muito próximo do Detroit Lions, está 10-1. Então, por mais que o Detroit Lions esteja acabando com todo mundo, eles podem ainda não ganhar a divisão, né? Pode acontecer, porque o Minnesota Vikings vem aí com 9-2 e logo em seguida vem o Green Bay com 8-3, né? Essa divisão tá muito pegada. E o Chicago Bears, por outro lado, aí acontecendo as melhores coisas para eles, né? Porque o Caleb Williams mostrando muita melhora, mostrando muita promessa e ainda assim perdendo o jogo, porque eles não têm mais chances, matematicamente ainda tem, mas as chances de playoffs já acabaram. E para eles é muito interessante agora jogar jogos competitivos, o Caleb Williams demonstrar o que ele está mostrando e continuar perdendo aí para ter uma boa posição no draft, né? Não que eles tenham que tentar perder, não estou falando isso, mas jogando bons jogos e perdendo é uma coisa não tão ruim agora para o Chicago Bears, né? Próximo jogo aí, o jogo mais maluco da rodada para mim, né? E um dos jogos mais malucos que eu já presenciei, assim, eu não vi o jogo inteiro, mas eu vi o finalzinho. Washington Commanders recebendo o Dallas Cowboys. O Washington Commanders era favorito por 10 pontos e perdeu, né? Perdendo por 34-28. Cara, a sequência do final desse jogo foi completamente absurda. Ele estava 13-9, faltando 5 minutos e teve 41 pontos nos últimos 4, 5 minutos de jogo. Teve 2 retornos para touchdown dos Cowboys aí. Cara, o Washington Commanders pegou a bola, perdendo por 7 pontos, com a chance de empatar. Eles foram lá, fizeram um touchdown absurdo do Terry McLaurin de 80 e poucas jardas aí para empatar o jogo. O problema é que o kicker foi lá e errou o field goal. Errou o extra point. Ficou 27-26 e aí eles tentaram um onside kick. O Dallas foi lá e retornou um onside kick para o touchdown. Completamente maluco esse jogo, cara. Nunca vi essas coisas acontecerem, essa sequência acontecer tudo junto aí no final do jogo. E terminou 34-26. Falando pro Léo CPF aí, né? Falando que nem o Kurt CPF que fala dos Bears. Foi muito bom esse jogo pros Eagles, né? Porque os Commanders estavam aí próximo aos Eagles 2 jogos atrás e agora estão 3 jogos atrás na divisão. E ficando realmente muito complicado os Commanders ganharem a divisão, né? Eles vão ter que lutar aí pela wildcard, provavelmente vão conseguir uma vaguinha nos playoffs. Mas os Commanders mostrando que não são aquele time que venceu, se eu não me engano, 7 dos primeiros 8 jogos, algo assim. Eles estavam muito bem realmente no começo da temporada, mas eles estavam jogando contra uns times não tão bons, né? A competição agora melhorou. Eles perderam 3 jogos seguidos. Os Cowboys não são um bom time, mas qualquer dia eles podem ter um jogo como esse, né? O Cooper Rush jogando um bom jogo e é um jogo de divisão, né? Então esses jogos são sempre meio esquisitos e, dito e feito, esse jogo foi muito esquisito e foi um absurdo aí nos últimos 4 minutos e o Cowboys cometendo um crime em Washington e saindo com a vitória, né? Próximo jogo foi o Miami Dolphins aí, o Miami Dolphins recebendo os Patriots, vencendo 34-16, bem tranquilo o jogo, né? O Tua teve uma atuação de gala aí, 4 touchdowns. Drake May não jogou um dos melhores jogos, teve um touchdown e uma interceptação, mas o Miami Dolphins passando o carro no New England Patriots, não tem muito mais o que falar sobre esse jogo. Próximo jogo da rodada também, outro jogo muito doido aí, um jogo entre o Kansas City Chiefs indo até Carolina e os Panthers quase cometendo um crime, foi 30-27 pro Kansas City Chiefs. Esse jogo tava 27-19, se eu não me engano, e aí tava bem sob o controle dos Chiefs. O Carolina Panthers foi lá, fez um touchdown e a conversão para empatar. E cara, sem dúvidas nenhuma aí no final, não tive dúvidas que o Kansas City ia vencer esse jogo, até pela competição que é os Panthers, né, mas por tudo que eles representam, Andy Reid, Patrick Mahomes, conseguiram marchar o campo aí. Patrick Mahomes com uma corrida sensacional de 30 e poucas jardas para posicionar o kicker aí para fazer o field goal da vitória, basicamente no estouro do cronômetro, né? Próximo jogo aí foi entre os Giants e o Buccaneers. Também não tem muito o que falar sobre esse jogo, cara. Os Buccaneers foram até Nova York e enfiaram a mandioca nos Giants, 30-7. Os Giants são uma verdadeira vergonha, tanto com Daniel Jones quanto como o mafioso DeVito. E o Buccaneers, cara, o Buccaneers é um time que
eu acho que não vai conseguir ir para os playoffs, e para os Eagles, graças a Deus que eles não vão conseguir, porque esse é um dos únicos times, tirando o Lions aí, que eu vejo ganhando dos Eagles nos playoffs, cara, porque os Eagles têm uma certa dificuldade em jogar contra os Buccaneers, e é porque eles têm um belo de um time, cara, e o Baker Mayfield tá jogando muito bem. Pra mim ele é um quarterback aí top 12, top 15 no máximo na liga. Tô gostando muito do que eu tô vendo dele esse ano e ano passado. É uma pena que eles se machucaram tanto, né? O Mike Evans voltou há pouco, aí o Chris Godwin tá fora da temporada, mas é um time que, se estivesse saudável a temporada inteira, provavelmente ganharia a divisão contra a Atlanta Falcons. E seria muito chato aí nos playoffs esse time, mas eu acho que eles não vão conseguir ir para os playoffs dessa temporada. Só um time da divisão vai passar, e eles estão em segundo lugar, um jogo atrás dos Falcons, e eu acho que o restante de jogos aí não são muito favoráveis ao Buccaneers em relação aos Falcons. Próximo jogo da rodada foi os Colts recebendo o Lions, né? Ninguém tinha dúvida que os Lions iam vencer esse jogo, foi 24-6, os Colts não fizeram nenhum touchdown no jogo, e os Lions passaram o carro neles correndo com a bola, basicamente. O Jared Goff não lançou nenhum touchdown, e foi o jogo de Jahmyr Gibbs e David Montgomery, e a defesa dos Lions jogando muito bem, segurando o ataque dos Colts para 2 field goals aí, sem nenhum problema para os Lions vencer esse jogo, né? A gente sabe que os Lions é um dos melhores times da liga, e os Colts estão tentando se classificar para os playoffs, mas, cara, o Anthony Richardson é muito inconsistente, e eu não tinha dúvidas aí que o Lions ia vencer esse jogo. Eu tinha dúvidas se eles iam cobrir os pontos, porque em algum momento eles têm que ter um jogo de um pouquinho mais de dificuldade, né? Não é possível, mas não foi o caso. Eles venceram esse jogo aí por 18 pontos e voltaram para Detroit aí com uma vitória bem tranquila. Próximo jogo foi entre o Las Vegas Raiders recebendo o Denver Broncos, também muito tranquila a vitória dos Broncos. O placar foi 29-19, mas não foi nem tão próximo quanto o placar indica. Bo Nix, né, tendo uma atuação muito boa, 273 jardas, 2 touchdowns, nenhum turnover. Nas últimas 4-5 semanas ele realmente está jogando como o calouro do ano, né? Vai ficar entre ele e o Jayden Daniels. Vamos ver se o Caleb Williams tem algo a dizer, né? Mas acho que ele não consegue chegar aí, não tem jogos suficientes para chegar nesses dois. Eu acho que vai ficar entre Bo Nix e Jayden Daniels. Mas olho no Denver Broncos aí para playoffs esse ano, talvez eles consigam uma vaguinha aí no wildcard. E pra frente, né, cara, se eles conseguirem umas armas aí, principalmente running backs, wide receivers pro Bo Nix, talvez esse time consiga ser um time mais consistente aí nos próximos anos, né? Esse time que tá sem um quarterback há 10 anos, basicamente, né? Desde que o Peyton Manning se aposentou, eles não acertam essa posição, mas parece que eles acertaram agora. O Bo Nix tá jogando muito bem, tá mostrando ser um quarterback bom para um calouro, e se ele continuar melhorando aí, né, é capaz de que o Denver Broncos tenha achado o seu quarterback. Próximo jogo foi o Seattle Seahawks recebendo o Arizona Cardinals, e o Seattle Seahawks cometendo crime aí, né? Vencendo 16-6, segurando os Cardinals apenas 6 pontos. As defesas jogaram muito bem, e, cara, o Seahawks agora é líder da divisão. Então, pra mim ainda o favoritismo é um pouquinho do Arizona Cardinals. Eu acho que eles têm um pouco mais de time esse ano. Confio mais no Kyler Murray, por mais inconsistente que ele seja, do que no Geno Smith. Mas esses jogos de divisão são sempre um pouco mais pegados, e o Seattle Seahawks, conhecendo muito bem esse time dos Cardinals, seguraram ele para 6 pontos. Também não conseguiram fazer muita coisa no ataque, né, 16 pontos, mas fizeram mais do que o suficiente para vencer aí, né. E então olho nessa divisão aí, vai ficar entre Seahawks e Cardinals. Talvez os Rams tenham algo a dizer sobre isso, eu não sei, eu não vi os jogos restantes desses times aí, mas pra mim o time que vai ficar de fora aí dessa competição é os 49ers. Eles estão muito baleados, a ressaca do Super Bowl é real, e é muito pesada esse ano, e parece que esse time tá ficando um pouquinho mais velho aí, né. Então, San Francisco 49ers, tá difícil para eles aí pro resto da temporada, até porque eles têm jogos contra o Buffalo Bills, ainda tem jogos de divisão para jogar, mas o Seattle Seahawks se colocando em primeiro lugar, empatado com o Cardinals, né, mas eles têm o jogo agora de desempate, e vai ser a briga boa aí para essa divisão até o final. Só um time vai passar dessa divisão, com certeza, e eu acho que vai ficar entre esses dois, os Seahawks e os Cardinals. Vamos ver o que acontece, vamos ver se os Rams ou se os 49ers têm algo a dizer sobre isso, né. Próximo jogo aí, falando em 49ers, né, 49ers foi até Green Bay, e Green Bay enfiou a mandioca neles, finalmente a vingança de Green Bay aí, né, 38-10,
Tudo bem que foi sem Brock Purdy, foi sem Trent Williams, o Christian McCaffrey não está conseguindo fazer muita coisa desde que voltou. George Kittle teve o touchdown aí voltando, né, mas nenhuma ameaça para o Green Bay Packers nesse jogo. Jordan Love não teve nenhum jogo tão bom, mas não precisou, cara. O Josh Jacobs teve 3 touchdowns, né, amassou a defesa aí do San Francisco 49ers no jogo corrido. E os Packers têm um jogo importante para eles, porque para se manter próximo ao Detroit Lions ainda, estão a 2 jogos de distância. Essa divisão ainda está abertaça aí, né? Então a gente não sabe se Packers, Lions ou Minnesota Vikings vai se manter firme no final e como líder. Eu acho que os Lions vencem a divisão ainda, porque eu acho que eles têm mais time que os dois. Mas muita coisa pode acontecer, muita coisa estranha já aconteceu nessa liga, então eu não ficaria surpreso se qualquer um desses times aí vencer essa divisão. Mas eu acho que os 3 passam os playoffs, tá? Próximo jogo da rodada foi o Sunday Night Football do meu Philadelphia Eagles indo até Los Angeles e colocando também a mandioca aí no Los Angeles Rams, 37-20, o placar não foi nem tão próximo quanto indica. Cara, obviamente a gente vai falar de Saquon Barkley nesse jogo, mas cara, a defesa do Philadelphia tá se provando ser uma das melhores da liga, uma das 3 melhores defesas. Essa secundária tá jogando absurdos, tá? O Puka Nacua teve 117 jardas, mas tirando isso, cara, o Matthew Stafford não conseguiu fazer muita coisa. Cooper DeJean marcando o Cooper Kupp foi muito bem. O Quinion Mitchell, obviamente, jogando muito bem. Darius Slay se machucou no jogo, mas mesmo assim a secundária conseguiu segurar. Desculpa. E o front seven conseguindo pressionar o Matthew Stafford, né? Chegando nele, parando o jogo corrido aí no segundo tempo com o Kenny Williams. E, cara, o Philadelphia Eagles tá com uma defesa absurda aí, uma das únicas defesas que eu acho que consegue fazer algo contra o Detroit Lions. Então, uma coisa que eu vou falar mais no final do vídeo, mas olho nessa defesa dos Eagles. E falando no ataque agora, né, Saquon Barkley teve a melhor atuação para o running back da história dos Philadelphia Eagles. 255 jardas corridas, 302 jardas totais. Eu não lembro de ter visto um running back ou um wide receiver passar de 300 jardas num jogo. Isso é um absurdo, ele não é um quarterback, cara. E o Jalen Hurts esse ano, se eu não me engano, não teve um jogo de 300 jardas ainda, e o Saquon Barkley já teve. 302 jardas, 2 touchdowns para ele. A.J. Brown também apareceu bem, 109 jardas, 1 touchdown. Cara, Saquon Barkley resolveu o jogo e Saquon Barkley tá resolvendo a temporada pro Philadelphia Eagles, tá? Ele tá carregando esse ataque nas costas e vou falar um pouco mais sobre as chances dele de MVP aí no final do vídeo, mas ele teve 2 corridas para mais de 70 jardas no segundo tempo, então foi ele que realmente colocou esse jogo fora de cogitação aí pro Los Angeles Rams. E o Jalen Hurts administrando bem o jogo e a defesa fazendo o que tem que fazer aí, pressionando bem o Matt Stafford e defendendo essas armas do Los Angeles Rams. Esse time dos Eagles aí tá 7 vitórias seguidas, tá jogando como um dos melhores da liga aí. Então eu diria que nesse momento os Eagles e os Lions estão os 2 melhores times da liga em questão de bola, que são o que eles estão colocando no campo. Próximo jogo e o último da rodada aí foi os Chargers recebendo o Baltimore Ravens. 30-23 terminou esse jogo pro Baltimore Ravens, né? Cara, esse jogo, pra mim, a jogada que decidiu esse jogo foi... Esse jogo tava 23-15 ou 16 pro Baltimore Ravens, aí no terceiro quarto, no comecinho do quarto quarto. Era uma terceira longa pro Los Angeles Chargers, aí perto do meio do campo. O Justin Herbert colocou um passe na mão do Quentin Johnston e ele foi lá e dropou. Ele tinha muito espaço para correr nessa jogada, não sei se ele faria o touchdown, mas ele chegaria muito próximo. Talvez essa jogada mudaria o jogo inteiro se eles empatassem o jogo aí nessa campanha. Mas não foi o caso, né? Foi quarta descida, eles devolveram a bola pro Baltimore Ravens. O Ravens foi lá, fez o touchdown e esse jogo ficou 30-15, 30-16. A partir desse momento aí realmente ficou muito difícil pro Chargers, não tinha tempo para eles conseguirem uma virada boa, né? Até tinha tempo para uma coisa muito maluca acontecer, mas do jeito que o Baltimore Ravens corre com a bola e consegue sangrar o relógio, né? Não teve jeito pro Los Angeles Chargers. Eu acho que se esses times se verem de novo nos playoffs, o resultado pode ser diferente. Eu acho que os Chargers podem ameaçar ainda alguma coisa nessa temporada. Mas, cara, pro futuro, esse time precisa de armas, precisa de running back, precisa de wide receivers pro Justin Herbert, porque ele é um excelente quarterback, para mim, top 4 aí na NFL, top 5 no máximo. Mas eles não podem deixar isso quieto, eles não podem desperdiçar
o talento de Justin Herbert, né? Eles precisam pegar um running back que seja melhor que o J.K. Dobbins, sinceramente, e precisam de pelo menos mais 2 wide receivers aí para ir junto com o Ladd McConkey. Então, eu acredito ainda nos Chargers, mas os Ravens aí mostrando que se eles não perderem a identidade, continuarem correndo com a bola, Derrick Henry aí teve, se eu não me engano, 140 jardas, deixa eu até confirmar aqui, 24 tentativas, 140 jardas, então quase 6 jardas por tentativa aí, continua sempre correndo com a bola com Derrick Henry, Lamar Jackson fazendo os passes em profundidade, fazendo os passes que a gente sabe que ele consegue fazer no meio do campo, né? Ele é um passador muito bom, mas ele é melhor corredor ainda. Então, se esse time entregar sempre a bola para o Derrick Henry, deixar o Lamar Jackson continuar correndo com a bola e fazendo esses passes em play action, passes de profundidade, é um time que pode ganhar de qualquer um em qualquer jogo. Então, os Ravens aí se mantendo muito próximo aos Steelers para vencer a divisão, né? Ele vai ficar entre esses dois times e eu não lembro se esses times jogam ainda. Eu acho que eles têm um jogo um contra o outro e os Ravens jogam contra os Eagles semana que vem. Então, essas próximas rodadas aí a chapa vai esquentar muito em algumas divisões e essa é uma delas, né? Esse foi o recap da rodada aí, mas eu queria só colocar aqui o meu ballot pro MVP, né? Pra mim tava nas primeiras rodadas entre 5 caras e pra mim agora tá 3 fixos. Sempre foi Lamar Jackson e Josh Allen. Pra mim aí tava o Jared Goff, que pra mim deu uma decaída agora. Em quarto, pra mim, Derrick Henry talvez. Ele tava correndo muito bem, principalmente nas primeiras 8, 9 semanas da rodada. E o Joe Burrow, né, mas por questão de recorde de time, ele teve que sair, porque eles estão 4 vitórias, 7 derrotas, eles não vão para os playoffs, mas os números deles são muito bons. Então, tirando o Joe Burrow, porque um time com essa campanha não pode ter um MVP, Derrick Henry, para mim, foi ultrapassado. Vamos falar agora sobre o terceiro candidato, e o Jared Goff está decaindo. Então, para mim, saiu esses 3, se mantém Lamar Jackson, Josh Allen. E, cara, lá vem Saquon Barkley, tá? Porque o Saquon Barkley tá com quase 1.400 jardas corridas em 11 jogos, mais de 1.600 jardas totais nos 11 jogos. Então, ele tá em ritmo para bater o recorde de jardas totais do Chris Johnson, de 2009. E ele tá em ritmo para bater o recorde de jardas corridas do Eric Dickerson de 1983, 83 ou 84, se eu não me engano. Então, cara, se ele bater esses 2 recordes, ele precisa continuar tendo ótimos jogos, né? Correr para 120, 130 jardas. Mas se ele continuar tendo jogos excelentes aí e chegar próximo ou bater esse recorde, eu acho que ele merece levar esse prêmio de MVP. Porque ele está sendo o jogador mais valioso da NFL. Esse time dos Eagles, com ele, sem ele, ano passado, a diferença é gritante, cara. O Saquon Barkley, eu já sabia que ele era um ótimo jogador, mas eu não sabia do que ele era capaz até ver ele atrás dessa linha de ataque dos Eagles. Porque eles estão abrindo muito espaço para ele. E ele é muito explosivo, cara, muito rápido, muito forte. Ele é muito completo como running back. Ele consegue atropelar, ele consegue pular os jogadores, ele consegue escapar deles na corrida. Então, cara, ele literalmente pode carregar esse time dos Eagles até o Super Bowl, talvez. Eu acho que se esse time continuar entregando a bola para ele dessa forma e ele se manter saudável, não se machucar, eu acho que esse time pode ganhar dos Lions na final de conferência e ir pro Super Bowl e ele ser o motor para isso. O próximo jogo dos Eagles é contra os Ravens, que tem a melhor defesa contra a corrida da liga. Se ele correr bem contra esse time, cara, se ele tiver 90, 100, 120 jardas contra os Ravens, de olho porque ele vai correr contra todo mundo e ele vai ir atrás desse recorde. Vai ser muito importante esse próximo jogo aí para a campanha de MVP do Saquon Barkley. E como eu disse aí, o segundo ponto que eu queria colocar agora saindo do MVP é Lions e Eagles. Para mim, esses 2 times são claramente os 2 melhores times da NFC. Para mim, esses 2 times são um time que estão em rota de colisão aí na final de conferência. E, cara, se fosse para escolher hoje, eu já falei isso, mas eu acho que os Eagles têm mais time que o Detroit Lions. Eu sei que os Eagles têm um jogo a menos que eles, né? Venceram um jogo a menos. Para mim, não importa. Não importa que os Lions estão enfiando 52 pontos em um monte de time, que estão acabando com a raça de um monte de time. Cara, os Lions não viram uma defesa como a dos Eagles ainda na temporada. Se o Jared Goff for pressionado, eles forem depender do jogo corrido, aí vai ficar Jahmyr Gibbs e Montgomery contra o Saquon Barkley e tudo que o Jalen Hurts consegue fazer no jogo aéreo. Então,
o ponto não é se a defesa dos Eagles consegue segurar a defesa dos Lions. Eu acho que eles são pau a pau. Mas a defesa dos Lions consegue segurar o ataque dos Eagles? Eu não sei. Saquon Barkley, cara, tá jogando demais. Vamos ver o que eles fazem contra o Ravens. Mas se ele jogar bem contra os Ravens, por que eu vou acreditar que a defesa dos Lions consegue segurar ele? Sem o Aiden Hutchinson ainda. E o Jalen Hurts trabalhando no play action, trabalhando os passes em profundidade com o A.J. Brown. Pra mim, tô colocando aqui, o Philadelphia Eagles é o melhor time da NFC. Posso queimar minha língua, tá? Os Lions podem, obviamente, vencer os Eagles na final de conferência e me calar minha boca. Mas eu tô agora na rodada 12, rodada 13, tô começando a fazer previsões aqui e eu acho que o time dos Eagles é um pouco melhor que os Lions. E pra mim agora, entre esses dois times aí, os dois deveriam ser favoritos da NFC aí pro Super Bowl, e acho que são, né? Mas eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver aí quem realmente merece ser o favorito. Porque os Eagles têm jogos importantes contra o Baltimore, contra a Pittsburgh Steelers, e o Lions tem jogos importantes de divisão também, contra o Packers, contra o Bears, Minnesota. Então eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver a força desses dois times. E um último ponto que eu queria colocar aqui no vídeo, que é uma previsão sobre o Kansas City Chiefs, tá? Anotem aí, Kansas City Chiefs não vai ser campeão do Super Bowl 59, 60, não vai ser campeão do Super Bowl em 2025, Kansas City Chiefs. Eu sei que parece nada demais falar assim, porra, tu tá falando que eles não vão ser campeão pela terceira vez seguida, né? Tipo, é muito mais difícil eles serem campeões. Sim, mas eles parecem tão inevitáveis assim, né? Parece ser tão um time do destino que dá até um frio na barriga em fazer uma previsão contra eles. Mas, cara, eu acho que esse time talvez não vá nem pro Super Bowl esse ano. Eu acho que Buffalo Bills, Baltimore Ravens e até os Chargers ameaçam o Kansas City Chiefs aí nos playoffs. Se o Lamar Jackson não der aquela... Não vou falar que ele pipoca, ele não pipoca, mas se o Ravens não perder a identidade deles, não forçar o Lamar Jackson a lançar tanto contra os Chiefs, ou numa eventual jogo contra os Bills aí, se os Bills já venceram eles, provaram que podem vencer os Chiefs e enfrentarem de novo eles aí nos playoffs, cara, eu acho que esse é o ano que o Kansas City Chiefs pode cair aí na final de conferência ou até antes, vamos ver. Tô colocando minha previsão aqui que o Kansas City Chiefs não vai vencer o Super Bowl esse ano, pelo que eu tô vendo deles no campo, tá? Defesa é muito boa, sim, mas tá jogando um pouco mais complacente agora, tomou 27 pontos dos Panthers, e o ataque tá dando uma engrenada ainda, mas, cara, esse ataque não tem armas absurdas, assim, Patrick Mahomes, muita gente machucada, né? E se pegar defesas como a de Buffalo Bills, como a dos Eagles no Super Bowl aí, eu acho que pode ter grandes problemas, mesmo tendo, pra mim, o melhor quarterback aí que eu já vi, que é o Patrick Mahomes. Sim, melhor que o Tom Brady, outro vídeo eu falo sobre isso aí. Mas é isso pra mim. Eu acho que o Kansas City Chiefs tá muito vulnerável esse ano, não vejo eles vencendo o Super Bowl. As coisas podem mudar, né? Obviamente, isso é só uma previsão minha. Eu gosto de fazer previsões, mas elas podem muito bem estar erradas. Mas é isso aí. Então, uma breve conversa aí sobre MVPs, sobre a final de conferência da NFC e sobre os Chiefs. Vejo vocês amanhã ou depois, né? O Power Rankings, vai ter palpites também, meu vídeo favorito e os palpites. E vamos que vamos, cara, porque o bicho tá pegando, só vai melhorar agora, os playoffs tá chegando. Pra quem não viu playoffs da NFL ainda, aguarde, porque é uma coisa mágica. Os playoffs da NFL pra mim, na minha opinião, muito melhor do que qualquer outra coisa, muito melhor que Copa do Mundo, playoffs da NBA. A NFL em janeiro é algo especial e tá chegando, então olho na semana 13 até a semana 18, porque vai ser animal as batalhas de divisão e muitas surpresas vão acontecer ainda na liga nesse ano, eu tenho certeza. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, você que não está inscrito, por favor, dá uma curtida no vídeo. Se você discorda de algo que eu falei aqui, comenta aí, vamos ter uma conversa saudável aí nos comentários. Mas tirando isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fly Eagles Fly, e até a próxima.